Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à primeira movimentação internacional das literaturas negras e periféricas do Instituto Gatuede. Hoje nós estamos aqui com a antropóloga e professora Thelma Amaral, que vai dar uma palestra para a gente sobre as literaturas que ela tanto ama. Ela é uma professora apaixonada pela literatura, uma leitora assídua. Vou ler aqui um pouquinho a biografia dela e depois ela complementa. Thelma Amaral, mulher, antropóloga, estudiosa das temáticas de gênero, sexualidades, conjugalidades, em suas expressões diversas e articuladas com perspectiva feminista. Pesquisadora do GPEM e integrante do Gelumia, amante da literatura, lê por prazer, para conhecer, compreender, compartilhar, transformar, resistir. Então, se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem, comentem, deixem suas perguntas que depois a gente dá as respostas e vamos com a Thelma. Vai, Thelma, se apresente, se quiser complementar a sua apresentação, o espaço é todo seu. Obrigada, Leila. Bem, boa noite. Boa noite não, né? A gente está gravando à noite, então eu agradeço muito esse convite, para mim é honroso de participar da primeira movimentação internacional das literaturas negras e periféricas do Instituto Gatuede. É um prazer imenso, Leila. Eu agradeço muito. E eu espero que esse evento, que é o primeiro, tenha várias edições, né? Eu espero que ele frutifique mesmo. Eu agradeço mais ainda pela oportunidade em falar sobre um tema que me é tão caro, que é a literatura, né? Eu gosto muito, como a Leila me apresentou, dizendo, eu gosto muito de ler. Eu sou uma leitora, então eu fico muito feliz de poder falar de um tema que é um tema sobre o qual eu me debruço muito, é um tema que não é só um tema, né? É uma vivência, é uma experiência. Então, quem sou eu? Eu sou Thelma Amaral, eu sou antropóloga e apaixonada por literatura. Eu acho que são essas três coisas que cabem aqui nesse momento. Mas, apesar de eu ser antropóloga, a minha fala não vai ser de uma pessoa, de uma antropóloga, não vai ser de uma pessoa experiente no campo da literatura, porque eu não tenho formação na área, eu tenho formação em antropologia, sou cientista social, uma formação em antropologia. Então, eu não vou falar aqui como alguém que domina o campo da literatura, porque eu não domino, eu sou uma leitora, e eu quero falar como leitora mesmo. É muito mais como leitora, mas ainda que eu vá falar como leitora, veja bem, tudo que eu leio é atravessado pelo olhar antropológico que eu adquiri ao longo do tempo. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, não dá para eu separar até uma leitora até uma antropóloga. Então, tudo que eu leio vai ser atravessado pela antropologia e, de certo modo, também a antropologia é atravessada pelas coisas que eu leio, no sentido contrário. Né? Eu trago para a antropologia um pouco da literatura, daquilo que eu leio. E eu trago para a literatura o olhar antropológico que eu desenvolvi ao longo do tempo. Então, a minha fala é muito nesse sentido, né? Já que eu não posso separar esse elemento da minha formação, eu vou trazer aqui, mas muito mais a leitora, que em alguns momentos a antropóloga também vai aparecer de maneira mais forte, talvez, para pensar, já que eu utilizo a antropologia para pensar a vida social e utiliza a literatura, como a Leila apresentou, como prazer, mas também não só como prazer, como resistência também, né? E aí eu começo falando de um livro. Tem um livro que eu recomendo fortemente, inclusive, a leitura, o acesso, pelo menos, a ele. Ele foi escrito pelo José Mindlin, que já é falecido. O Mindlin viveu de 1914 a 2010. E o nome do livro se chama Uma Vida Entre Livros, Reencontros com o Tempo, e foi publicado em 1997. Como o Mindlin se dedicou na vida dele, na parte final da vida dele, à questão da edição de livros, então é um livro muito bonito do ponto de vista da escrita, do papel, da diagramação, é um livro belíssimo. E esse livro, ele diz que ele foi instado a escrever o livro, porque ele tinha uma biblioteca de quase 40 mil títulos. Imagina o que é isso, uma biblioteca imensa, maravilhosa, com muitos livros, livros inclusive raros, porque ele tinha uma paixão também, não só pelo livro, pelo conteúdo do livro, mas pela forma. Então, ele tinha uma biblioteca assim, muito ampla e, no momento da vida dele, já tinha 40 mil títulos de livros belíssimos.
E aí ele era muito instado a escrever sobre a biblioteca dele, as pessoas pediam, escreve sobre a tua biblioteca, fala sobre os seus livros, conta um pouco da história desses livros, dos teus livros preferidos também. Ele disse que ele nunca quis fazer muito isso, mas diante de tanta insistência, e apesar da relutância dele, ele resolveu escrever o livro, que é um livro fantástico, é um livro belíssimo, que eu recomendo muito. E aí ele diz no livro que o objetivo não era falar dele, ele não queria escrever um livro para falar dele próprio, né? Então eu trago ele para poder pensar. Eu vou pegar aqui o livro, uma parte do livro, que é um trechozinho inicial. Ele está prefaciado, inclusive, pelo nosso querido Antônio Cândido. E aí ele diz que, quando ele vai escrever, né, ele diz que não era a intenção dele falar sobre ele, e ele diz assim, olha, vinha resistindo, mas acabei cedendo quando me dei conta de que, através dessa história, poderia talvez estimular em outros o amor ao livro, e principalmente o amor à leitura. Inocular esse vírus é, aliás, uma coisa que venho procurando fazer a vida inteira, ora com sucesso, ora sem resultado. Para alguns eventuais leitores, é bem possível que nada do que vou contar seja novidade, mas, se conseguir despertar em outros algum interesse por um tema que me é tão próximo, dar-me-ei por satisfeito. Então, eu me inspirei um pouco nele para poder criar essa fala. O objetivo da fala não é falar de mim, é falar sobre livros, mas eu vou falar dos livros a partir de um percurso que é meu. Então, pode parecer contraditório, mas a ideia é essa, de falar um pouco da literatura, e a gente colocou como tema pelos caminhos da literatura, de cânones e margens, é porque eu quero falar exatamente dessa perspectiva, mas a partir de um percurso que eu trilhei, e que tenho trilhado, porque não se esgota, né? Ele não se esgotou ainda, eu está bem trilhando esse percurso. Então, a ideia aqui é pensar um pouco como esse caminho foi se constituindo. E aí trazer algumas obras, trazer algumas reflexões a partir da leitura que eu tenho feito. Eu acho que, dito isso, eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco mais diretamente nesse percurso, né? E aí, quando eu penso nesse percurso e eu reflito sobre as obras que eu li, eu me dou conta, hoje eu me dou conta disso, né? E aí o olhar antropológico me ajuda muito nesse sentido, a identificar que esse percurso é marcado por obras que a gente pode chamar de obras canônicas, e aí a gente poderia pensar, mas o que é um cânone? O cânone, em geral, no campo da literatura, é definido como um conjunto de obras selecionadas, obras que são consideradas referências em determinados períodos históricos, determinadas épocas, obras cujo valor artístico é incontestável e é reconhecido. Isso é um cânone. Então, o meu percurso de leitura, quando eu olho para o passado e tento fazer esse trabalho de resgate, eu observo que tem muitas obras que fazem parte do cânone. São esse conjunto de obras selecionadas, que às vezes a gente pode chamar também de obras clássicas, né? Tem um debate interessante sobre isso. E aí, quando eu olho esse percurso hoje e penso nessa relação com a ideia de cânone, eu inevitavelmente tenho umas perguntas que eu me faço. E a pergunta que eu me faço muito é como se dá esse processo de seleção? Se essas obras são selecionadas, quem seleciona essas obras? Como se faz essa seleção? Por que se seleciona a obra X e não a obra Y? O que é escolhido e o que passa a ser indicação de leitura? Então, essas perguntas hoje, elas me tocam profundamente, porque quando eu olho o percurso, eu percebo que eu li autoras e autores considerados clássicos, eu fico me perguntando isso nessa lógica do cânone, como é que se dá esse processo de seleção, porque o cânone, por si só, ele já cria uma seleção, ele já cria um nicho e deixa de fora outras obras que não são consideradas cânone e que são consideradas à margem, que a gente está considerando aqui como a margem, como aquilo que é periférico, né, que é a proposta do evento, inclusive. As obras são periféricas, obras são produzidas que não têm visibilidade, que não são lidas, que não... Algumas delas são escritas nem sequer são publicadas, né? Ou que são publicadas, mas são muito pouco acessadas, que não são encontradas facilmente, que não estão nas livrarias, que não estão nas bibliotecas, mas que existem enquanto obras no mundo. Então, pensar esse percurso me fez refletir muito sobre essa ideia de cânone e de margem. O que é cânone e o que é margem, de que modo, no meu processo de leitura, esses dois campos se cruzam. O cânone, que são obras que eu considero importantes, e aquelas obras que não estão no cânone e que constituem a margem. Então, eu pensei, fiquei no processo de
feitura dessa fala, eu fiquei pensando muito nessas perguntas todas, né? Essa literatura que está à margem, que pode ser considerada periférica, é de difícil acesso, é marginalizada, é invisibilizada. E quando a gente fala em cânone e fala em margem, aí tem que trazer um elemento aqui, que não é um elemento que eu vou explorar, mas eu acho que é um elemento importante para a gente pensar, que a gente está falando de relações de poder. A gente está falando de um campo constituído que é o campo de poder que faz com que algumas obras possam estar nas bibliotecas e possam ter visibilidade e outras não. E é um poder estrutural, e esse poder estrutural de exercer um privilégio de publicar, por exemplo, de fazer circular certas narrativas em detrimento de outras. Isso aí é um campo de relação de poder que a gente não pode esquecer nunca que a gente está falando, quando fala nesse campo constituído, está falando dessas relações de poder. E aí tem um trabalho da pesquisadora, e aí vem um pouco da antropóloga agora, a pesquisadora Regina Dal Castaneda, da UNB, ela fez uma pesquisa, foi uma pesquisa de longa duração, começou em 2003, e ela fez essa pesquisa para traçar o perfil do romancista brasileiro, publicado pelas grandes editoras. E ela fez um trabalho bem minucioso com uma equipe, durante um período longo, e aí o resultado imediato do trabalho dela qual é? Ela vai apontar o quê? Que esse perfil do romancista brasileiro, ele se manteve o mesmo por 43 anos. Ela delimitou um período de tempo para fazer a pesquisa, né? E quem é esse romancista brasileiro? E aí tá o romancista no masculino, o romancista é bem cabível, porque qual é o perfil? O perfil desse romancista é que ele é homem, tá? A grande maioria dos escritores brasileiros, do que está publicado nas grandes editoras, são obras publicadas de homens, homem branco, de classe média, nascido no eixo Rio-São Paulo. Esse é um dado muito interessante. Ela não traz um elemento aqui que eu acho que a gente pode incluir, que além de ser um homem branco, ele é um homem cis, certamente. E os narradores, ou os protagonistas, que é um outro dado da pesquisa, não só os narradores, como os protagonistas, os coadjuvantes, em sua maioria também têm essa mesma característica. São homens, são brancos, de classe média, aí sim, heterossexuais, moradores das grandes cidades. Então, olha só que dado interessante esse, né? E a gente está olhando só para o Brasil. A pesquisa dela foi feita no Brasil, com o perfil de autores brasileiros, desse romancista brasileiro. E esse dado é um dado que a gente encontra, que a gente sabe que existe, quem discute com o campo da literatura sabe, quem lê sabe, porque quando eu faço a retomada do meu percurso, eu vou identificar isso também, inúmeros autores homens heterossexuais, com essas características que ela traz, quando são autores brasileiros, mas mesmo quando não são autores brasileiros, quando eu amplio isso, uma literatura mais ampliada, fora do eixo do Brasil, esse perfil também ainda é muito marcante. Então, por isso que eu digo, quando a gente fala em cânone e margem, está falando de relação de poder, desse campo constituído de relação de poder, que é um campo de privilégio também, de privilégio de quem publica, de quem escreve, de quem tem a voz, quem tem a narrativa e quem faz veicular a sua obra. Isso aqui é uma coisa que me chamou muita atenção e que eu queria trazer logo no começo. E aí eu estou pensando esses dois campos, cânone e margem, a partir do percurso que eu fiz, né, que tenho feito, na verdade, como eu já falei antes, né? E quando eu faço esse percurso, eu vou conciliar essas obras que são canônicas e as obras que estão na periferia. E aí eu quero dizer também que o fato de eu ter, em determinados momentos, optado, inclusive, de maneira deliberada, por a leitura de autoras e autores que estão fora desse cânone, não quer dizer que eu tenha abandonado o cânone. O cânone, para mim, é uma referência importante, porque ele faz parte desse conjunto de representações sociais, ele faz parte do nosso imaginário, ele nos constitui também, mesmo para as pessoas que estão fora dele, que estão na periferia, porque essas pessoas também, certamente, como esse poder estrutural e esse cânone está presente, elas também provavelmente leram alguns autores canônicos, algumas autoras que estão no cânone. Então, elas também são atravessadas por essas obras. Então, não quer dizer que quando eu faço uma opção em alguns momentos, como eu vou apontar, por seguir um caminho um pouco diferenciado, não quer dizer que eu tenha abandonado esses autores, mas eu trago autores que são e autoras que são canônicas para esse diálogo junto com esses autores e autoras que são periféricos. E aí, falando um pouco de mim, eu leio desde muito cedo, mas eu não tenho registro de memória da minha infância, não tenho absolutamente, não consigo lembrar nada, eu não tenho agora quem recupere para mim essa memória.
né? Meus pais já estão falecidos, e eu não tenho... meus irmãos e irmãs ainda existem, mas eu também nunca conversei com eles, na verdade, sobre esse registro de memória. Eu não tenho registro de memória na infância. O meu registro vai mais ou menos a partir de aproximadamente 12 anos de idade em diante. Aí eu consigo ter um registro de memória da leitura. E tem um dado interessante que, em 1984, eu comecei a fazer o registro daquilo que eu lia. Olha só, 84 foi o ano que eu ingressei na Universidade Federal do Pará, né, no curso de Ciências Sociais. Nesse ano, eu começo a fazer anotações daquilo que eu leio. Que anotações são essas? Eu primeiro fiz anotações num bloco, eu anotava a coisa básica, o nome do livro, o nome do autor, da autoria, e eu dava uma nota, um conceito, na verdade, sobre a obra. Tipo assim, regular, bom, excelente, muito bom. Eu crio umas variações. Hoje em dia eu ponho excelente, excelente, eu ponho muito bom, eu faço umas doidice assim. Mas eu anotava isso, e depois eu fui melhorando. Hoje em dia eu incluo o número de páginas, eu incluo o livro, né, a autoria, o número de páginas. Eu tento mais ou menos colocar o período que eu li, antigamente isso era mais arrumado, que eu lia de maneira mais sequenciada, uma obra. Hoje em dia eu leio muita coisa ao mesmo tempo, então eu perco a noção do tempo de leitura. É difícil eu dizer, eu li em 10 dias, eu li uma semana. Às vezes eu consigo, pego um livro, só um livro, e vou rapidamente leio, mas nem sempre é assim. Eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu faço esse registro e também faço o registro do período, do mês, né? Hoje em dia é mais um mês que eu li, e se eu consigo fazer o registro também, eu faço o registro do tempo que eu levei para ler. Então, eu tenho esse caderno que é desde de 84, e esse caderno me valeu muito. Me valeu muito, inclusive, em alguns momentos, e agora, para construir essa fala, ele valeu muito, porque eu fui folhear o caderno, tentar olhar o que eu li, o que eu deixei de ler, né, o que está anotado ali. Alguns momentos eu não anoto de maneira ordenada, tem um certo período que eu relaxo na anotação, mas eu consegui manter, de 84 para cá, sempre anotações, ainda que incompletas em alguns anos. E foi muito útil olhar que eu li. Mas antes de 84, já que eu digo que eu me lembro mais ou menos de 12 anos de idade, eu nasci em 1964, ano da Revolução. E eu começo, a minha memória é mais ou menos a partir de 76, com 12 anos, por aí mais ou menos assim, né? Eu sei mais ou menos pelo meu período de escolaridade. O que eu lia? Bem, eu não vim de uma família, eu vim de uma família muito humilde. Meu pai e minha mãe nem tinham, só tinha a formação escolar elementar, a formação básica. Evidentemente, não tinha uma biblioteca na minha casa. E o que eu lia, afinal de contas, então, quando era moleca, com 12 anos? Eu lia aquilo que estava disponível para leitura para uma pessoa do segmento social do qual eu fazia parte. Fotonovelas, para quem tem a minha idade, nasceu em 64, sabe o que é isso? Eram histórias ilustradas, chamadas de está dizendo, fotonovelas, eram histórias romanceadas, que eram ilustradas e que eram vendidas em bancos de revista, e que eram muito consumidas pela juventude, né? Eu já estou jovenzinha, com 12 anos, pela juventude da época. Eu lia muito essas fotonovelas, eu lia esses romances folhetins de banca de revista, que circulavam naquelas edições bem baratas, em papel jornal, né? E que eram edições que circulavam muito nas bancas de revista. Eu lia muito. Não que eu tivesse dinheiro para comprar, eu não tinha, não. Né? Como eu disse, eu vinha de uma família muito humilde que não tinha gasto com leitura. Mas, a não ser aquilo da escola, que era básico. Mas mesmo eu estudei em escola pública também, a gente tinha os livros gratuitamente naquele período. Então, era muito mais uma circulação com outras jovens que liam também, que tinham em suas casas, porque pessoas adultas liam essas fotonovelas, liam esses romances de banca. Eu lembro de uma colega, especificamente, que alguém na família dela tinha muito, então eu emprestava muito, de fazer a troca, né? Eu mais emprestava do que trocava, né? Porque eu não tinha. Então, eu lia muito. Essa foi um tipo de texto, um tipo de narrativa que eu consumi bastante. Essas obras eram consideradas obras de qualidade inferior, né? Eu tenho até vergonha de dizer, pô, hoje eu leio tanta coisa e comecei lendo fotonovela, mas é isso mesmo, é um fato. Eram consideradas de qualidade inferior, eram muito consumidas, especificamente por mulheres, né? E aí tem um dado muito interessante, essas fotonovelas e esses romances, eles estavam impregnados por esse modelo heteronormativo de sexualidade e afetividade. Eram geralmente homens brancos, homens cis, um modelo de sexualidade normativa, papéis de gênero muito bem definidos, esse ideário do amor romântico,
as hierarquias de gênero. Isso tudo estava presente, fazia parte dessas histórias e eram extremamente consumidas e começavam a fazer parte do nosso imaginário social enquanto jovens, porque a gente já vinha nesse momento idealizando aquela história do amor romântico, de encontrar um príncipe encantado, do exercício da sexualidade, alguns textos desses, de certo modo, isso era muito explícito. Então, a gente era um processo de leitura, de uma leitura que reforçava um imaginário social que existia sobre essa questão da afetividade e da sexualidade. E aí eu fico me perguntando, né, será que teria vindo daí o meu interesse posterior, né, como pesquisadora, a estudar esse campo do gênero da sexualidade, a partir desse consumo? Sei lá, né, pode ser, né, pode ser uma relação que eu tenho encontrado de ser alguém que consumiu tanto e depois eu vou me preocupar em estudar essas questões, que vai ser um campo de estudo ao qual eu me venho dedicando há muito tempo. Então, esse era que eu lia nesse momento, antes de 84, que não tem anotações, né? Depois, eu já comecei a frequentar uma biblioteca. Existia uma biblioteca que eu frequentava, e essa biblioteca, claro, que tinha alguns títulos disponíveis para empréstimo. E aí eu tinha acesso a esses livros, né, que eu podia emprestar para pessoas cadastradas na biblioteca. E lá nessa biblioteca, que eu tenho em memória, tinha um senhor idoso, que era o que coordenava a biblioteca, ele cuidava do acervo todo. E ele foi alguém que, nesse momento, mais adiante, passando das leituras das fotonovelas, ou talvez convivendo com elas, né, não me lembro bem disso, ele começou a me dar indicação de leitura. E aí é muito interessante essa memória, porque eu lembro dele, eu na biblioteca, olhando lá, querendo emprestar algum livro, e ele me indicou um livro. Ele disse, eu acho, bora ver se você lê esse, você vai gostar. Era um romance histórico. E eu li o romance histórico e gostei demais. Aí tinha um tempo de leitura, né, que a gente tinha que ler para devolver o livro, eu fui devolver, e quando eu devolvi, ele perguntou se eu gostei, eu disse gostei bastante, e ele disse, então eu vou prestar outro. E esse idoso, era um homem bem idoso, ele foi uma pessoa importante nesse meu processo de leitura, com indicações de livros, já mudando um pouco o rumo daquilo que eu lia, me oferecendo um outro tipo de leitura para consumir, que eram esses romances históricos. E eram romances muito interessantes. Eu li vários, eu lembro de alguns que li, mas depois, eu acho que eles veio a falecer, a biblioteca ficou fechada, depois ela realmente ficou fechada, ela ficou lá, mas sem mais essa possibilidade de empréstimo, porque não tinha alguém que ficasse organizando a questão do empréstimo. Então, são dois elementos da minha memória que vêm, esse momento do consumo dessas revistas, das fotonovelas, e depois essa leitura mais orientada, que aí que marca esse meu percurso, né? Com essa pessoa me orientando. A partir daí, eu já não tenho uma memória muito ordenada. Eu tenho a memória a partir do que eu escrevi, das minhas anotações de 84. Então, essas anotações, elas permitiram com que eu reconstituísse esse processo, né, esse percurso todo. Então, coincide também com esse meu ingresso, como eu falei, na UFPA, né? E aí, no meu ingresso na UFPA, observe que eu estou falando da década de 80, 84, eu cursei o curso de 84 e 89 na UFPA, e evidentemente, nesse momento, na década de 80, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, né? Que essa tecnologia que nos permite agora estar falando por um vídeo, né? Pelo computador. A gente não tinha, a gente tinha que acessar os livros mesmo na biblioteca, não tinha nada disso de ter texto, de ter documentos digitais, isso não existia na nossa realidade. A gente, para acessar um texto, um livro, uma obra, a gente tinha que frequentar a biblioteca. Então, era obrigatório para qualquer aluno da universidade, a gente frequentar a biblioteca, fazia parte do nosso cotidiano. E eu frequentei muito a Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará, porque eu tinha que acessar os livros, que eram os livros do curso, né, eu tinha disponíveis lá, então eu tinha que acessar. Mas também, depois de algum tempo, eu descobri que na biblioteca existia uma outra seção, que não era a seção de ciências sociais, que eu frequentava mais, que eram livros acadêmicos, e que tinha uma seção que era do pessoal de letras e artes, que tinha a parte de literatura. Foi uma descoberta para mim, eu não sabia que tinha, né? Frequentando a biblioteca, tendo que, por algum motivo, pegar um livro, eu transitei por aquele outro lado e descobri todo um acervo de literatura na biblioteca. E eu passei também a frequentar, ao mesmo tempo, os livros acadêmicos, a seção de livros acadêmicos e a seção de livros lá da biblioteca, da parte de literatura. Então, foi muito bacana para mim, porque eu descobri um acervo imenso ali, um acervo significativo, de obras
Olha aí a história que a gente falou lá atrás, né? Canônicas, obras selecionadas, elas não estão ali por acaso, elas foram selecionadas, foram escolhidas para estarem nas prateleiras daquela sessão, e eu comecei a consumir também aquelas obras através do empréstimo. Foi uma coisa muito interessante, porque a gente tinha que emprestar livro acadêmico e tinha uma cota para empréstimo, né? Você não podia chegar lá e emprestar 10 livros, você tinha uma cota, eu acho que 3 livros, se eu não estou enganada. Então, eu tinha que me dividir entre o livro acadêmico, que era obrigatório, né, e o livro de literatura. Mas, depois de um tempo, eu descobri, talvez com outras pessoas que liam, que existia também, em Belém, o Centro Cultural Tancredo Neves, e que ele tinha uma biblioteca lá que era chamada de Seção Circulante. Eu não sei se ela existe ainda hoje. Mas eu recebi essa indicação, e como eu frequentava muito esse centro cultural, que era um centro cultural artístico, a nossa geração da década de 80 frequentou muito o Centur, os eventos que ali ocorriam, eu também passei a frequentar a sessão circulante que podia emprestar. Agora, vejam bem, a diferença da sessão circulante para a Biblioteca Central. A sessão circulante era composta de livros que eram doados para o Centur, que até hoje tem, eu acho que deve existir ainda, porque tem a doação de livros para o Centur, né? Alguns anos atrás eu doei alguns livros. Então, eram livros doados. Então, esses livros doados compunham acervo. Então, é diferente do acervo da Biblioteca Central, que são obras escolhidas e muito mais selecionadas do que aquelas que chegam lá por doação e que vão compor acervo. Então, se a gente tem na Universidade Federal um acervo, digamos, mais canônico, mais clássico, nesse outro espaço eu tinha livros mais populares, digamos assim. E eu li muita coisa, eu prestava muito de lá do Centur, por conta de que lá eu tinha uma cota de empréstimo literário, né? E que na biblioteca não tinha essa cota toda disponível para literatura, eu tinha que prestar academicamente. Então, eu encontro isso nos meus escritos, são os livros, por exemplo, bem populares, de autores assim como quem lê, sabe, né? É Sidney Sheldon, Harold Robbins, que eram livros que são livros mais populares, né? Que ainda seguem um pouco aquela linha do que eu lia lá atrás. Mas depois disso, eu comecei a trilhar um percurso próprio. Eu digo assim, um percurso próprio, que eu comecei a fazer escolhas, mas ainda que eu diga isso, a gente não pode perder de vista de que as escolhas não são exclusivamente minhas, né? Porque se eu estou frequentando a biblioteca, eu escolho aquilo que está disponível no acervo. Se eu estou convivendo com outras pessoas, as pessoas me dão indicações. Então, tem muito de indicação e tem também um percentual que é de escolha minha, de estar no lugar de que eu vi um livro e quero ler esse livro. Então, tem muita essa coisa de pessoas que indicam depois de um tempo. Eu comecei a participar mais recentemente de clubes de leitura, por exemplo. Então, as indicações vinham dos clubes, né? Nos clubes a gente lê alguns livros. Então, eu comecei a fazer esse movimento de encontrar um caminho, um percurso para ler, porque eu gostava muito de ler, era uma atividade de um prazer imenso, é uma atividade de um prazer imenso, talvez o meu lazer, minha principal atividade de lazer seja a leitura, eu não consigo me imaginar sem ler. E aí, quando eu vou pegar minhas anotações, vou encontrar algumas coisas muito interessantes. A partir das anotações de 84, eu encontro um gênero literário que me atravessa até hoje, não tem um ano sequer que eu não leia 1, 2, 3, 4, 5 obras desse gênero, que é chamada literatura de testemunho. Ela já aparece em 1984, já tem pelo menos 2 obras lá, e a partir dali, todos os anos, eu leio um ou outro livro. São literatura de testemunhos, são testemunhos, em especial testemunhos de guerra, muitas coisas relacionadas ao Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, mas outras também testemunhos de outros tipos de guerras, de conflitos mundiais, em que as pessoas depois fazem um registro das suas experiências, das suas vivências, e essas obras são publicadas. Então, é um gênero literário que eu consumi muito, consumo até hoje, leio muito mesmo, não tem um ano que eu não leia. Mas tem algum outro marco que apareceu já em 84, foi um livro que eu fui encontrar, eu fui rever, que, nossa, encontrei um livro chamado, eu li um livro chamado O Poço da Solidão. Ele foi publicado em 1928 e ele é de uma autora chamada Marguerite Radcliffe Hall. Ela é inglesa, viveu no período de 1880 a 1943. Ela é uma mulher do século XIX e do século XX. E esse livro, ele fala de mulheres que têm uma vivência lida socialmente como promíscua, imoral, e que não devia ser vivenciada. São mulheres lésbicas. A Marguerite, a Radcliffe Hall, como ela é muito conhecida, ela é uma mulher lésbica. Ela fez parte de um movimento, inclusive,
principalmente na França, na Inglaterra, mas também na França, com outras mulheres lésbicas, que escreveram, que tiveram uma produção literária muito grande nesse campo. Ela escreveu esse livro em 1928, ele foi um livro que foi proibido na Inglaterra, de circular na Inglaterra, circular em alguns outros países, os Estados Unidos também. Ele depois, só depois, ele teve até que ir para a justiça, elas tiveram até que fazer uma causa na justiça para conseguir que o livro fosse veiculado, porque é um livro que fala sobre a homossexualidade feminina, sobre a lesbianidade, que ela é chamado de lesbianismo desse período, né, mas que a gente chama hoje de lesbianidade. E ela vai escrever um livro para falar da homossexualidade, é um livro muito interessante, né, mas é um livro que, ao mesmo tempo que é interessante, que ela quer dar visibilidade para a questão da homossexualidade e da prática da lesbianidade, mas a autora, por si só, ela é muito conservadora. E ela também, ao mesmo tempo que ela visibiliza a lesbianidade, ela também, de certo modo, faz o julgamento moral dessa prática, né? Porque o livro é muito conservador, o livro é super conservador na sua forma de escrever, ele foi muito criticado, inclusive, porque, na época, por outras autoras lésbicas que achavam absurdo, né? Um livro que ia falar sobre uma prática que era pensada como promíscua, imoral, uma prática que não deveria ser vivenciada, uma prática proibida, em que ela, ao mesmo tempo que dá visibilidade, ela, na escrita extremamente conservadora, de certo modo, critica a prática da lesbianidade, porque ela diz assim, que se a lesbianidade fosse aceita socialmente, as mulheres lésbicas não precisariam viver dessa forma decadente como viviam. Então, é mais ou menos essa pegada. O livro foi muito criticado, mas é um livro importante. É um livro marco. Quem estuda esse tema sabe que é um livro marco. Tem uma escritora que é brasileira, que é a Vange Leonel, ela não é só escritora, é teatróloga, atriz, e ela escreveu um livro que é bem bacana para quem se interessa por essa temática. Ela escreveu um livro chamado As Sereias da Rive Gauche, né, que é a margem esquerda. E ela vai falar sobre exatamente esse movimento desse período, né, de mulheres lésbicas que protagonizaram uma escrita lésbica. Ela escreveu o livro, na verdade, uma peça de teatro, que ela vai falar de várias mulheres, inclusive que viviam parcerias amorosas desse período. Ela fala da Radcliffe Hall, fala de outras, a Djuna Barnes, a Natalie Barney. Então, ela fala de várias mulheres que eram lésbicas, né, que faziam parte do movimento mais ampliado e que tinham as suas práticas ali escancaradas através das suas histórias. É muito interessante essa peça que ela escreve, porque ela dá um panorama bem dessas mulheres. E foi muito interessante. Então, esse livro, para mim, é um marco por essa solidão, porque eu venho me interessar, como eu disse para vocês, vou me interessar por esse campo da sexualidade e pelo campo das sexualidades não normativas, mais adiante, do ponto de vista acadêmico, como antropóloga, e esse livro é um marco. E eu li o livro em 84, no momento que eu ingresso na universidade, quem sabe talvez esse livro também não tenha sido alguns dos pontapés que me empurraram para esse caminho, né, desse estudo da sexualidade, porque eu vinha estudar, inclusive produzir um TCC sobre a minha sexualidade, e falando recentemente disso, eu digo, não sei por que exatamente eu escolhi a temática. Então, mas tem um percurso literário que parece que já me empurrava para esse caminho, né? Então, eu acho isso muito interessante quando eu comecei a fazer essa procura. Aí, a partir daí, eu comecei a ler tudo que me aparecia à frente, né? Lia nesse primeiro momento de maneira mais ordenada, como eu falei anteriormente. Eu lia um livro, como eu acho que deve ser lido, né? Li um livro, acabava de ler aquele livro, lia outro livro, acabava de ler aquele livro, lia outro livro. Mas à medida que a gente vai ficando mais experiente na leitura, e também eu acho que tem o processo aí do tempo que passa, né? E que parece que vai ficando mais curto, à medida que a gente envelhece, fica uma coisa meio maluca de querer ler várias coisas ao mesmo tempo. Então, se vocês pudessem ver o cenário que eu estou aqui atrás tem um monte de livros, né, que não são uma biblioteca que eu já vinha construir a partir das leituras que fiz, né, porque no primeiro momento eu lia, mas não tinha dinheiro para comprar livro nenhum. A partir de um certo momento eu tenho dinheiro, uma grana para comprar um livro e compor um acervo, então eu vou compondo esse acervo devagarinho, de maneira intencional. Eu quero ter um acervo, é porque eu vou começando a comprar os livros e os livros vão se acumulando. E quem lê sabe disso, né? As leitoras vorazes sabem disso. A gente começa a consumir muito livro, comprar muito livro, até às vezes que nem dá conta de ler uma só vida. Né? Tinha que parar. Se eu parasse hoje de comprar qualquer outro livro de literatura, talvez, dependendo do meu tempo de vida, eu não desse conta de ler o que eu ainda não li.
E olha que eu já li muita coisa que está aqui atrás de mim, já foi tudo lido, mas tem muitos outros livros aí que eu ainda não consegui dar conta de ler. Então, a partir de um certo momento, a leitura vai se acumulando, você vai lendo um mundo de coisa ao mesmo tempo, né? Mas nesse período inicial, eu lia de maneira bem ordenada, acabava um, lia outro, e eu comecei a ler muito, né? E aí eu tenho literatura brasileira, autoras e autores brasileiros, que eu vou encontrando nesse meu registro. Então, li muita Lígia Fagundes Telles, de Inácio Silveira de Queiroz, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Machado de Assis, mais recentemente Milton Ratum, Clarice Lispector, Eneida de Moraes, pensar autoras paraenses, que são muito menos lidas, eu também li poucas autoras paraenses, mas Eneida de Moraes, Linda Nocelina, e autoras contemporâneas paraenses como a Paloma Mouri, a Monique Malché, o Felipe Cruz, e aí são autores paraenses, o Radon Nassar, Elisa Freitas, Maria Valéria Rezende, Noemi Jafes, então são autores, assim, autoras que eu venho lendo, porque esses autores que eu, de certo modo, nomeio, são aqueles que eu leio mais de uma obra, né? Porque você lê um autor, uma obra só de um autor é uma coisa, mas à medida que eu leio, e se eu admiro aquele autor, aquela autora, eu passo a ler um pouco mais da obra. Então, autores ingleses, eu li muito Agatha Christie, nesse meu percurso inicial, eu lia muito Agatha Christie, uma autora inglesa, Dickens também li muito, depois comecei a ler Virginia Woolf, li Shakespeare, algumas coisas, não é meu autor predileto, Jane Austen, consumi toda a obra dela, Doris Lessing, Oscar Wilde, Harry James, Charlotte Brontë, as irmãs Brontë todas, Emily Brontë, Margaret Atwood, Conrad. Então, eu comecei a compor um acervo de leitura a partir dessas obras que são canônicas, porque esses autores todos, se você for pensar, são canônicos, são conhecidos. Autores franceses, por exemplo, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Jean Genet, Émile Zola, André Gide, Marguerite Yourcenar, o Marcel Proust, são autores que eu li, mas também são autores todos do cânone. São autores russos, por exemplo, Gorky, Leon Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, são autores que eu também li parte da obra deles, e que são também todos no cânone. E aí eu fui olhando meu caderno, incomodada com isso, né? Sempre ficando incomodada, mas eu só estou lendo autores canônicos. Norte-americana, uma literatura norte-americana que eu consumo, mas não é uma literatura que eu consuma mais, é interessante isso. Tem autores norte-americanos que eu leio, sim. Leio Hemingway, Jack London, mas gosto muito de autoras, a Ciri Rushvedit, a Joan Didion. Eu li, mas eu acho que eu consumo até menos literatura norte-americana. Autores alemães clássicos como Goethe, Thomas Mann, ou italianos como Umberto Eco, Alberto Moravia, mais recentemente a Helena Ferrante, que eu gosto bastante. Aí eu fui, à medida que eu ia avançando nesse campo da leitura, eu percebi que eu ia buscando outros autores. E aí eu começo a sair um pouco do cânone no sentido de focar apenas na Europa. Eu comecei a ler autores chineses, por exemplo. Eu tenho um grupo de autores chineses que eu leio com uma certa frequência e consumo mais de uma obra deles, o Rajin, a Lulu Wang, o Shin Han. Autores japoneses como Kazuo Ishiguro, o Junichiro Takizaki, um autor que eu adoro demais, que é o Haruki Murakami, que é bem contemporâneo. Então, eu comecei a sair um pouco desse cenário, que era o cenário mais europeu, e comecei a perceber que existia fora desse nicho mais canônico outras perspectivas de leitura. Autores argentinos, por exemplo, como Alberto Mangel, que eu gosto demais, autores africanos como Coetzee, espanhóis como o Cervantes, a Rosa Montero, que é uma autora que eu gosto muito, escritoras portuguesas como a Isabela Figueiredo. Então, eu vou compondo, a partir de um certo momento, eu vou saindo daquilo que é mais canônico, no sentido do território, a Europa, e vou expandindo a leitura para outros campos. Por exemplo, em 1987, eu conheci um autor que me impactou profundamente. E aí é o meu ingresso na literatura latino-americana. Eu conheci o Gabriel Garcia Marques. Eu tenho memória disso. Eu folheando, passeando na biblioteca da Universidade Federal do Pará, tentando escolher um livro para ler. Os livros estavam lá disponíveis, mas eu não era qualquer um que eu pegava, refrescia, olhava, abria. E eu lembro de ter pego um livro chamado 100 Anos de Solidão. Aí olhei, vocês tinham uma sinopse nesse livro, de que eu vou levar. E eu fiquei encantada, porque eu fui me deparar com um autor latino-americano, ele é colombiano, né? Ele escreveu Oceano de Solidão na década de 60 e 67, e era um autor chamado do realismo fantástico, e eu fiquei absolutamente encantada, e depois de ler Oceano de Solidão, eu fui atrás da obra toda do Garcia Marques, que eu fui lendo ao longo do tempo, de quase toda a obra dele. Eu conheci também uma outra autora, mais adiante, já foi em 89, uma autora, um livro chamado A Casa dos Espíritos, que foi publicado em 82,
de uma autora chilena chamada Isabel Allende. E aí eu também me encantei, porque ela tinha um elemento do realismo fantástico que eu tinha gostado muito no Garcia Marques, e comecei a ler a obra dela toda. Então, olha aí, eu comecei a sair daquele nicho mais canônico, né? Ainda que esses autores também, eu diria que eles estão dentro de um cânone, são autores consagrados, eles conseguiram encontrar o espaço deles, e são autores muito consagrados, né? Mas eles estão na América Latina, por exemplo, né? Então, eu já saí do campo da Europa. Eu conheci em 2001 outro autor, e aí, nesse momento, eu digo, tem muitos autores homens que me atravessam muito, e isso depois vai ser um incômodo, eu vou buscar outros caminhos. Em 2001, eu conheci o José Saramago, por indicação, diga-se, muitas obras que eu li foram por indicação. Essa, José Saramago, era um escritor português que eu não conhecia, que é já falecido, ele viveu de 92 a 2010. Eu li, o primeiro livro dele que eu li foi o Ensaio sobre a Cegueira, que foi publicado em 95. Esse livro foi indicado por uma amiga muito querida, que foi a Maria Angélica Mota Maués. Ela me dava indicações de leitura, porque eu tinha uma convivência com ela, e ela também é uma grande leitora, e muitas indicações ela dava. Ela, inclusive, chegou a me emprestar, teve uma época que ela me emprestava livros, que ela tem um acervo, uma biblioteca generosa, né? E aí ela me emprestava, no momento que eu ainda não comprava muitos livros, ela me emprestava, e ela me deu a dica desse livro, eu fui ler, fiquei apaixonada por esse autor, que era um autor que ela já lia muito, conhecia muito a obra dele, foi um autor que também me apontou outros caminhos. Aí eu fiz contato com a literatura portuguesa, um outro autor que tinha uma proximidade com a nossa própria realidade, o processo de dominação que nós vivemos, né, dominação colonial de Portugal. Então foi um autor que apareceu na minha vida. Mas até então, até 2003, que vai ter uma virada de chave, eu estava lendo autores mais canônicos, autores brancos, grande parte deles homens, ainda que eu lesse também mulheres, eu li muitas mulheres, mas uma grande parte deles era homem. Com essa perspectiva, inclusive, que eu apontei na pesquisa da Regina Dal Castagnier aqui no Brasil. Então, o que ela encontrou aqui reflete um pouco do que tem lá fora, né? Quando foi em 2003, eu conheci uma autora que vai me apontar novos horizontes temáticos e vai me oferecer uma perspectiva de leitura que vai trazer o debate racial e interseccional, que eu não tinha até então. Vejam bem, eu estou tendo anotações desde 84, isso me surpreende quando eu vou passar. 1984 para 2003, né, tem um bom tempo de percurso de leitura. E como que nesse percurso de leitura eu não encontrei, praticamente inexiste nas minhas anotações algum autor ou autora negra do campo da literatura. Eu tenho nas minhas anotações não só as obras literárias que eu leio, eu anoto qualquer obra que eu leia integralmente. Então, tem algumas leituras acadêmicas. E nas leituras acadêmicas eu tenho o Joel Rufino, que escreve o livro que é o Racismo, o que é Racismo, da coletânea Primeiros Passos. Mas é um livro que não é literatura, então eu estou me referindo mais ao campo literário aqui. Então, nesse percurso de 84 até 2003, eu não li autores ou autoras do campo literário negros ou negras. E isso, para mim, é um susto quando eu vou olhar esse dado. É um dado assustador, porque ele revela algo que faz parte da nossa vida social, que é a ausência desses autores nessa lógica canônica, que é a dificuldade de acesso a esses autores, que é a não visibilidade dessas obras e desses autores e autoras, que tem uma produção literária expressiva, significativa, potente, mas que a gente não acessava, porque eu estava lendo dentro desse cânone que não estava disponível, inclusive nas bibliotecas que eu acessava. Você tinha as bibliotecas, na biblioteca da Universidade Federal do Pará, eu tinha aquelas obras que são aquelas coleções de clássicos da literatura universal, clássicos modernos, alguma coisa desse tipo, que são aqueles livros encadernados, capa dura. Tinha muito na universidade esses livros, e eu lia muitos deles, mas não tinha autoras e autores negros. Em 2003, eu encontro um livro, aí tem mais uma vez essa minha amiga, grande leitora, me fez indicação de um livro. Eu acho que ela me emprestou esse livro. Ela me emprestou um livro chamado O Olho Mais Azul, de uma autora chamada Toni Morris, é uma autora norte-americana, uma autora negra. Toni Morris, uma autora que ela viveu de 1971, faleceu há pouco tempo, 2019, a Toni Morrison se foi. E aí
me chega às mãos esse livro dela. Né? A Maria Angélica Maués me indicou esse livro, Olho Mais Azul, e eu fiquei encantada com a obra. A Toni Morrison, uma escritora norte-americana, que a escrita dela é toda atravessada pela realidade norte-americana, ela fala da realidade estadunidense, é dela que ela fala, a obra dela é toda pautada na perspectiva racial negra, nela, os personagens dela, o contexto, a história dos romances dela sempre são esse contexto norte-americano negro, no período pós-abolição, remetendo ao período da escravatura. Então, ela escreve muito sobre essa temática, né? E aponta, né? Denuncia o racismo norte-americano de maneira muito escrachada. Então, eu pego o livro da Toni Morrison, leio, e para mim é uma revelação naquele momento, mas ainda que tenha sido uma revelação, eu só vou retomar a leitura dela bem mais adiante, uma leitura mais ordenada dela. Né? Como eu disse, quando eu gosto de uma autora, em geral, eu vou atrás de outras obras da autora, eu nunca fico com uma leitura apenas. Então, eu só vou atrás da obra dela mais adiante. Mas, em 2003, foi um divisor de águas. Essa obra da Toni Morrison, eu agradeço muito a Angélica Maués por ter me indicado esse livro, por ter me emprestado e ter possibilitado fazer essa experiência de leitura da obra dela, anunciou para mim uma coisa que não estava presente na minha vida. E vejam bem, eu quero chamar atenção para isso, eu cursei Ciências Sociais de 84 a 1989, 2003 já tinha muito tempo que eu já tinha cursado, eu fiz uma especialização em antropologia depois do curso, que foi lá por volta do ano 2000, e estava ingressando no mestrado em 2003. E mesmo com todo esse percurso, esse debate, o debate racial, não tinha atravessado meu caminho. Isso é algo para a gente pensar. Então, quando em 2013 eu conheço a obra, primeiro a obra, essa obra específica da Toni Morrison, foi um divisor de águas para me apontar um outro horizonte que não tinha aparecido até então. Mas eu sigo, sem tomar de novo a leitura da obra dela, né? Eu sigo com as minhas leituras. Eu acho que tem uma outra obra que me marca muito em 2011, depois eu vou voltar para Toni Morrison. Em 2011 eu começo a leitura de uma obra que é muito canônica, né? Que era muito referida no campo das ciências sociais, inclusive como adjetivo, que as pessoas dizem, isso aqui é proustiano. Eu começo a ler a obra do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que ele escreveu de 1913 até 1927, é uma obra composta por 7 partes, e eu começo a ler essa obra. O Marcel Proust viveu de 1871 a 1922, ele é um homem do 19 e do 20, e eu começo a ler a obra dele, começa uma obra de 7 volumes, né, e a obra dele é muito densa, e eu me propus a ler a obra toda. Eu comecei a ler em 2011, terminei de ler em 2019, eu fui lendo devagarinho, junto com outras coisas, né, e fiz o percurso. Depois, de 2013, tem outro fato que eu acho que é marcante na minha trajetória de leitura, é que eu me deparo com uma obra do João Nery, que é um homem trans, falecido já, ele viveu de 1950 a 2018, faleceu há pouco tempo, João Nery, e ele escreveu um livro chamado Viagem Solitária, que é uma obra autobiográfica, que conta a trajetória dele, o processo dele, inclusive transicional, para se tornar João Nery, né, que ele é um homem trans. Então, essa obra também, para mim, é uma obra publicada em 2011, eu li ela em 2013, e já cheguei através dela, provavelmente eu cheguei através dela a partir já do campo acadêmico, já interessada nesse percurso, nesse momento, nas temáticas sobre o campo da sexualidade, e pensando que esse campo da sexualidade ele ganha muita força a partir dos anos 2000, do ponto de vista acadêmico. Eu já participei de um evento, de uma mesa em que o João Nery estava presente. Eu acho que foi num evento chamado Desfazendo o Gênero. E eu tem uma mesa com pessoas trans, e o João Nery estava nessa mesa, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu comprei o livro dele no evento, inclusive, depois ele autografou para mim, eu conversei brevemente com ele. Então, também, essa obra também é um divisor de águas, porque eu estava me interessando pela temática, e aí eu tenho uma obra que está bem dentro dessa lógica, né, do periférico, do invisibilizado, da margem, porque ele é um homem trans, e a gente quase não tem acesso a obras que discutam a transexualidade do ponto de vista da literatura, e muito menos obras escritas por pessoas trans, que eu acho que esse é um marcador importante. É um homem trans escrevendo sobre si mesmo. Então, essa foi a primeira obra que eu li. Mais adiante, por conta também desse mesmo evento, não sei se desse ou já de outro, eu conheci
a Amara Moira, que é uma mulher trans, também no evento de oportunidade de conversar com ela, eu já tinha lido a obra dela, e eu estava muito encantada, inclusive, que queria dizer que eu já tinha lido e tal. E ela escreveu uma obra, eu li a obra dela em 2017. A Amara Moira é uma mulher trans, nascida em 1975. E eu li a obra dela chamada E Se Eu Fosse Puta, que é uma obra de 2016. E eu li um ano depois. Então, também foi uma outra obra que veio somar a obra do João Nery com essa escrita mais periférica, né, que a gente está chamando de periférica aqui, das margens, porque é uma escrita de uma mulher trans, né, que vai contar também, nesse momento, essas escritas são muito marcadas pela trajetória biográfica, né, é muito marcada por isso, ela vai contar a trajetória dela como mulher trans, pensando esse título, né? Pensando essa perspectiva, e se eu fosse puta, né? Porque as pessoas sempre associam a transexualidade, a travestilidade, porque ela é uma mulher, na verdade, travesti, eu acho que é assim que ela se identifica, a travestilidade com a prostituição. E ela se pergunta, se eu fosse puta? E ela vai contar isso no livro, essa trajetória dela, que foi, eu estou referindo aqui obras que eu li, escritas por pessoas trans. Em 2020, eu li uma outra obra publicada em 2020 pela editora Gatued, que foi a obra do Danilo Prieto, que é um homem trans, que é um encontro de almas, é uma outra obra também escrita por um homem trans, por uma pessoa trans, né, que também se situa nesse contexto de obras marginais, porque as pessoas não leem, não escrevem, não têm a possibilidade de escrever as suas próprias histórias, ou outras histórias que não sejam a sua trajetória de vida, mas o Danilo também vai nessa pegada de contar um pouco da trajetória dele, da biografia dele. Além dessas obras, eu fiz questão de numerar as obras que eu já li escritas por pessoas trans. Eu li uma obra da Luana Morena, que é uma mulher travesti, que escreveu uma obra chamada A Revolta dos Feios, ela escreveu em 2018, e eu também já acessei essa obra dela ali. E li agora, está quentinha, acabei de ler esses dias, uma outra obra muito marcante para mim, que é O Parque das Irmãs Magníficas, que foi publicada em 2019 por uma escritora argentina chamada Camila Sousa Vilada. Ela escreveu essa obra agora e ela vai contar nessa obra, também tem um teor autobiográfico, ainda que ela diga que, apesar da trajetória ser autobiográfica, também ela está falando de muitas outras coisas, ela está falando do universo da travestilidade, ela está resgatando a história de mulheres travestis, porque ela tem um momento da vida dela em que ela, quando ela é uma mulher que viveu esse processo transicional e que, do ponto de vista da família, foi muito estigmatizada, foi quase que expulsa do espaço familiar pelo pai dela, e ela ganha um mundo quando ela entra, ela faz um curso universitário durante o dia e durante a noite ela começa a se prostituir como travesti. E ela vai para uma praça na Argentina, onde essas mulheres, várias mulheres travestis ficavam. E ela disse que ela foi muito acolhida, ela vai contar essa história no livro, que ela foi muito acolhida pelas mulheres travestis, de certo modo iniciada por elas. E ela diz que depois que a vida dela tomou outro rumo, ela perdeu completamente o contato com essas mulheres. E a obra dela, tem uma TED dela, muito bacana para quem se interessa, é Camila Sousa Lilada, é só colocar aí o TED dela que vai aparecer, que ela vai contar isso. E ela diz que a obra foi uma forma dela agradecer a essas mulheres que acolheram ela num momento tão difícil da vida dela, um momento de transição, de tantas crises, de tantos desencontros, e ela vai, na obra, contar essa história dessas mulheres que ela perdeu completamente o contato. Então, a obra é fantástica. A trajetória dessas mulheres, dessas travestis, a trajetória da Camila, os embates, as críticas que ela faz. Então, são obras assim que se situam nesse contexto da questão da transexualidade, da travestilidade, que é um tema que eu considero absolutamente marginal por conta do preconceito absurdo que existe e por nós sabermos que no Brasil, o nosso país, infelizmente, está nessa estatística de que seu país que mais mata pessoas trans travestis. Né? E ela, todas essas obras, o Danilo, a Camila, a Mara Moira, o João Nery, todos eles vão apontar isso, vão denunciar isso nas suas obras. Então, para mim, essas obras são um marco também de desvio de rumo, sabe? Sair um pouco daquele rumo mais canônico, mais arrumado e começar a pensar a partir de uma outra lente, de uma outra perspectiva. Em relação a esse tema, tem uma obra chamada A Resistência dos Vagalumes, que foi publicada em 2007, é uma antologia LGBTQIA+. Ela vai reunir 61 escritórios, né? Escritoras, escritores, que estão inseridas em todas as letras, no L, no G, no B, no T, no Q, no I, no A e mais.
Então, tem muita gente importante, como o Silvério Trevisan, está lá a Mara Moira, que tem alguns contos publicados, alguns ensaios escritos, e tem muita gente, a Cidinha, tem muita gente aí que é bem legal acessar essa obra, porque a própria está dizendo a resistência dos vagalumes é uma obra que resiste, que tenta colocar em cena uma fala, uma narrativa, que é uma narrativa que é excluída todo, socialmente, em todos os aspectos, né? Num grau de violência absurdo. Então, esse é um desvio que eu faço. Voltando lá para aquele outro desvio que eu tinha feito em 2013 com a obra do Toni Morrison, em 2016 eu vou me dedicar, a partir de 2016 é que eu vou me dedicar de fato à leitura de obras escritas por mulheres negras. A temática racial vai começar a me atravessar fortemente, e eu, na perspectiva de mulher branca, num debate sobre a branquidade, sobre a branquitude, eu começo muito a me interessar por esse campo, e inicia um processo que eu chamo de letramento, que é chamado de letramento racial, né? Que era fundamental para mim nesse momento. E eu leio uma obra que para mim ela é canônica, né? Apesar de ter sido excluída do cânone, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que foi uma mulher que viveu de 1914 a 1977 e que escreveu essa obra dela em 1960. Olha só, 1960 ela escreveu. Essa obra ficou esquecida e visibilizada, colocada fora de todo tipo de acervo, né? E agora, em função do movimento negro, toda a movimentação de resistência desse movimento negro que se articula, que se organiza e que busca a sua visibilidade, essa obra vem à tona, e a Carolina hoje é uma mulher muito conhecida, muito mais falada do que na época em que ela publicou a obra. E eu vim ler a obra dela, vim saber da existência da obra dela em 2016, e foi a partir da obra dela, da leitura de Carolina, de acesso a nessa altura do campeonato, eu estou academicamente também circulando num debate, desse debate, me inserindo, procurando me inserir nele, né, fazendo o processo de letramento que não existia, mesmo eu estando no campo da antropologia e das ciências sociais, eu não tinha esse letramento como mulher branca, não me dava conta de privilégio, não fazia o debate racial, não me enxergava racialmente como branca. Então, esse processo começa a partir de 2016 com a Carolina, com as obras literárias com a Carolina. A Toni Morrison já tinha aberto meu olho mais atrás, como eu falei, né? Mas é a partir daqui que eu faço uma escolha, eu começo deliberadamente a buscar escritores negros, mais mulheres, porque aí tem um atravessamento de gênero também que eu queria fazer, e eu começo a ler mais mulheres, né, nessa perspectiva de ler as mulheres que também, enquanto interseccionalmente, são estigmatizadas, estão fora do cânone, estão esquecidas, não têm a sua narrativa valorizada. Então, eu começo a ler mais mulheres e me decido a isso. E aí eu começo a buscar várias autoras negras, né, que me dão perspectivas diferentes. Eu vou citar algumas que, para mim, foram muito importantes nessa trajetória. Uma delas é a Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana, né, nascida em 77. Tem uma escritora nigeriana que é referência, inclusive, para a Chimamanda, que ela já faleceu, ela nasceu em 1944, viveu até 2017, que é a Buchi Emecheta, eu estou pronunciando aí como se escreve, não sei se é assim. Eu li uma obra dela, As Alegrias da Maternidade, fiquei absolutamente encantada, uma obra de 79, e isso me chama muita atenção, essas datas, eu estou colocando as datas porque a obra foi escrita em 79, e ela foi publicada bem recentemente no Brasil, porque essas obras não são publicadas, inclusive, no Brasil. Eu comecei a fazer mais contato com a obra da Conceição Evaristo, que é a nossa grande escritora brasileira, né? Eu li a Ponciá Vicêncio, que é uma obra de 2003, e que também ela traz esse debate, é uma escritora de grande expressão. Eu li obras de uma escritora ganense, que é a Gease, uma obra de 2016. Li um autor norte-americano, que é o Colson Whitehead, que trabalha com a questão racial, racismo, na obra dele. Tive acesso à obra da Maya Angelou, que eu comecei a ler, o que estava publicado tudo em português, eu comecei a devorar. Eu li também a Octavia Butler, que é uma outra escritora norte-americana, que também faz a discussão da questão racial. Aí fui ler outros escritores, o escritor sudanês, porque aí começaram a aparecer para mim o continente africano, né, que não aparecia nesse meu percurso de leitura. Então, eu fui olhar o continente africano como produtor de conhecimento, como produtor de cultura, como produtor de ideias e produtor de grandes obras literárias. E aí eu li o Taib Salih, que é do Sudão, li a Ayana Mates, que é norte-americana, li a Ayobami Adebayo, que é nigeriana. Muitos escritores nigerianos têm sido publicados no Brasil. Eu li uma escritora portuguesa, a Djamília Pereira de Almeida, que é uma escritora angolana portuguesa.
a escola Chique Mokazonga da Ruanda. Então começaram a aparecer assim, para mim, na verdade não apareceu, mas essas obras já existiam, já estavam aí, algumas delas publicadas mais recentemente, mas eu não acessava e eu comecei atrás. E um escritor que eu gosto muito, que é o Chinua Achebe, é um escritor nigeriano que discute muito essa questão colonial, da dominação colonial, e ele vai mostrar escancaradamente os impactos, as sequelas dessa dominação no continente africano, mais especificamente na Nigéria. A Taye Selasi, que é uma escritora inglesa, que tem também ligações com Gana, vem de uma família de Gana. Aqui no Brasil, uma obra que é fantástica é a obra da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é uma obra que ela publicou, que é uma publicação recente, uma publicação de 2006, que é importantíssima, porque vai contar a história do Brasil, ou uma parte da história do Brasil, a partir de uma outra perspectiva, da perspectiva das pessoas negras, da população negra, protagonistas, os personagens, figuras, são pessoas pretas que estão contando uma outra história do Brasil. A obra é fantástica, a obra dela. Conheci uma autora que eu gosto muito hoje, que é uma autora norte-americana, que é a Alice Walker, que tem obras fantásticas também, que discute a questão racial. A obra dela me captura completamente. E aí fui ler autoras italianas, mulheres negras italianas, a Egiaba Sego, outras autoras nigerianas, como a CFA. Está aqui no Brasil, dois autores que eu acho que agora têm tido muita visibilidade, que é o Jefferson Tenório e o Itamar Vieira, que tem apresentado esse debate também racial. E aí, por aí fui, né? Fui a Jamaica Kincaid, que é uma autora da Antigua e Barbuda, que muito interessante. Tem uma autora chamada Tsitiri Dangarengba, que é do Zimbábue, que tem um livro fantástico chamado Condições Nervosas. E eu li muito recentemente um livro do Kes Lehman, que é um autor norte-americano negro, que escreveu uma obra chamada Pesado, em que ele vai trazer esses elementos, além dos marcadores raciais, de gênero, ele vai trazer mais um marcador, que é a questão da gordofobia. É um livro fantástico, ele vai trabalhar, o livro é muito pesado mesmo na sua história, porque é um pouco, é uma coisa autobiográfica, né, ficcionada, né, elementos ficcionais, autobiográficos, mas ele vai contar a história desse garoto, que é um garoto que, além de ser negro norte-americano, estigmatizado, que sofre todo tipo de violência, traz esse elemento a mais, que é ser gordo. Então, essas obras, elas modificaram completamente a minha forma de ver o mundo. E, a partir delas, elas me abriram outras perspectivas. Eu me dei conta, assim, de que eu tinha uma lente para a leitura, né? E, com elas, eu mudei a lente. É como se o óculos, né, você tira e coloca uma outra lente que te permite enxergar mais além, ou outras coisas que você, com a lente que estava usando anteriormente, você não enxergava. Então, acho que essa ideia de lente é muito potente para a gente pensar isso, porque elas retiraram essa centralidade do olhar do Ocidente, né, que eu tinha, a partir da leitura, uma leitura completamente voltada para o Ocidente, né, e saindo do Brasil para a Europa, me permitiram enxergar e visibilizar outros continentes, em especial o continente africano, mas também o asiático, com as leituras que eu passo a fazer do continente asiático também, que se insere nesse percurso, mas no continente africano, mais fortemente, a Nigéria, Sudão, Gana, Zimbábue, esses autores todos, que vão me permitir enxergar esse continente a partir de um olhar que não é um olhar que a gente tinha construído, que eu tinha construído a partir, como mulher branca, do processo de escravização, né? Mas um olhar de potência, um olhar que vai mostrar o continente africano não apenas a partir da escravização, mas com a sua especificidade, com a sua potência, com a sua riqueza, como um grande palco de produção, que eu não tinha, né? Essa visão. A visão, como mulher branca, era muito a visão do processo de escravização do continente africano e desse processo de saída de lá para cá. E aí eu via muito esse continente como palco de exploração colonial e como palco de violência, né? E a partir dessas obras, esse elemento aparece também, fortemente, mas me mostra uma outra perspectiva também. Então, essas obras todas trabalham muito com a denúncia da escravidão, a denúncia dos impactos da dominação colonial e todas as sequelas que ele trouxe, que se mantém até hoje, a questão do racismo de maneira mais específica, e aí, a partir do meu olhar, a questão da branquitude, da branquidade e todas as sequelas que ela trouxe. Então, são autoras e autores que vão situar essa riqueza, com riqueza de detalhes, essa experiência racializada, né? E a condição de privilégio que foi ocupada pela branquitude, foi ocupada e ainda ocupa
papel de centralidade, né, historicamente, da branquitude. Então, foi assim, uma virada de chave, uma outra forma de ver o mundo, uma outra lente que eu comecei a colocar, e que tem me servido grandemente para me pensar, né, nessa perspectiva de mulher branca racializada. E aí eu queria terminar esse percurso, né, eu não paro nunca de falar, porque é uma coisa assim, que me atravessa muito, com uma autora que eu vim a conhecer em 2019. Em 2019, eu conheci uma escritora ucraniana chamada Svetlana Alexievich. E a obra dela também me impactou muito. A obra que eu li dela foi As Últimas Testemunhas, que é uma obra que fala da Primeira Guerra Mundial e que vai ouvir as testemunhas de guerra, né? Lá vou eu, aquela história da literatura de testemunha, né? Mas na condição de crianças, a memória delas, do registro de infância que elas tiveram da guerra, elas já adultas. Então foi uma obra assim que me deu um impacto danado. Mas depois, aí eu me impactei com a obra, fui atrás da obra dela e li uma outra que impactou mais ainda, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E ela tem um conjunto de obras que ainda é pequeno até, né? Ela é uma autora viva. Eu estou lendo agora recentemente, estou lendo mesmo esses dias todos, Vozes de Chernobyl, que vai falar sobre o acidente de Chernobyl. E essa autora, ela é uma autora ucraniana, nascida depois da Segunda Guerra Mundial, não viveu a Guerra Mundial, mas ela disse que a vida dela sempre foi atravessada pela história da Segunda Guerra, porque ela viveu no território ucraniano, e a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial o território ucraniano foi devastado, né? Várias aldeias completamente dizimadas, destruídas, aniquiladas com a sua população dentro. E ela diz que essa memória da guerra atravessou a vida dela inteira. E ela passou a escrever sobre isso, ela é jornalista de formação, e depois ela começou, ela disse que sempre ouvia as vozes de mulheres, ela vai desenvolver uma escrita que ela chama de escrita polifônica, porque as mulheres não eram pensadas como participantes da guerra, mas as mulheres tinham uma memória da guerra, e uma memória que era completamente diferente da memória registrada nos livros canônicos sobre a guerra. Porque os livros canônicos sobre a guerra, o que falavam? Falavam das batalhas, falavam dos homens, falavam das medalhas, das vitórias. E o registro que ela tinha, ouvindo as mulheres falarem sobre a guerra, não que ela tivesse, nesse momento, ela não está escrevendo sobre isso, ela está conversando com as pessoas, com as mulheres da Ucrânia, ela ouve as mulheres contando, as mulheres da família dela contando. Essa memória de guerra era memória pautada pela subjetividade, pela emoção, pelo sentimento, pelas lágrimas, pelos medos, pelos pavores, pelas dores. E ela vai dizer nossa, é uma história diferente da história que é contada pelos homens. E a partir daí ela tem a percepção, o grande insight de que seria interessante, ela ficou interessada, ela queria escrever, e ela disse, eu vou escrever sobre isso. Eu vou ouvir essas mulheres e vou contar a história da guerra a partir do olhar e das vozes dessas mulheres. E é muito interessante como ela faz isso. Ela sai, percorre o território ucraniano e vai conversando com essas mulheres, reunindo esses depoimentos, esses relatos, e ela vai mostrar isso, né? Que se a guerra não tem rosto de mulher, porque é uma guerra contada a partir da perspectiva masculina, ela vai mostrar que as mulheres participaram sim da guerra, inclusive do fronte. E ela vai recuperar essa história a partir do registro dessas mulheres. Então, o livro dela é fantástico. A obra dela, como um todo, é muito fantástica, porque depois ela vai seguir essa mesma perspectiva. Ela vai dizer que a obra dela é uma escrita polifônica, é um romance de vozes, e é um romance de vozes através do qual ela vai construir uma memória afetiva e coletiva dessas pessoas com as quais ela está lidando. Então, ela vai falar da infância, quando ela vai resgatar a guerra a partir da memória de infância dessas pessoas, aí são homens e mulheres. No outro, ela vai falar com as mulheres especificamente. Ela escreve em Vozes de Chernobyl também um acidente, e mostra uma perspectiva que é a não oficial, porque ela vai falar com as pessoas que viveram nas aldeias, que foram desalojados, as aldeias que foram cercadas, as pessoas tiveram que abandonar suas casas, suas vidas, seus animais. Então, ela vai conversar com as pessoas que abandonaram, ela vai conversar com as pessoas que trabalharam ali, expuseram suas vidas, pegaram radiação no corpo e ficaram doentes. Ela vai ouvir essas pessoas, ela vai trazer nas obras essas vozes. Então, essa perspectiva dela me toca profundamente, porque ler a obra da Svetlana
é uma experiência muito potente, muito transformadora, porque ela vai falar com essas vozes que foram as vozes que foram silenciadas, esquecidas, oprimidas, né, caladas de todas as formas pelos campos hegemônicos do poder, voltando à história do poder que a gente vinha falando lá à frente, né? E ela vai pegar essas vozes e colocar nas obras. A escrita dela é extremamente controversa, porque ela se recebe muitas críticas, mas eu acho que tem um elemento muito potente que é trazer, pensando nessa história da subalternidade, né, daquelas vozes que foram caladas, esquecidas, silenciadas, e ela traz à tona isso. Então, a obra dela é muito potente nesse sentido, para pensar nessa perspectiva do evento que vocês estão promovendo, né? Que é da editora, que é essas vozes esquecidas, né? Essas vozes subalternizadas, essas falas invisibilizadas, e a gente enxergá-las e conseguir colocá-las, situá-las também nesse campo, num campo de fala, de potência, de transformação. E aí eu termino dizendo isso, né? Que a leitura, para mim, ela é e tem sido uma experiência de transformação. Tem uma escritora brasileira chamada Ana Maria Machado, que é uma grande escritora que tem uma produção intensa. Ela diz que ler a leitura é um ato de direito e um ato de resistência. Ela vai dizer direito por quê? É direito porque a gente, antes de ter a obra escrita, né, antes de a gente ter os livros só surgem a partir da invenção da imprensa, século XV, Gutenberg, né, que popularizou o livro. Antes disso existia o livro que era escrito, era manuscrito. E é claro que esse livro manuscrito não era acessível a um determinado grupo de pessoas iniciadas e privilegiadas que tinham acesso ao livro. Com a invenção da imprensa, com Gutenberg, o livro é popularizado, o livro é inclusive vendido no tabuleiro, como a gente pensa aquele tabuleiro que se vendia bombom antigamente, né, que tem ainda hoje, mas que botava no pescoço e ia vender na rua, se vendia os livros nos tabuleiros, né? O livro foi extremamente popularizado. Então ela vai dizer, o livro é um direito que nos foi negado durante muito tempo. Então, ler e exercer esse direito, que nos foi negado e que agora a gente tem a possibilidade de fazer. Né? O livro não é só um artefato de enfeite de uma biblioteca. As bibliotecas contêm os exemplares materiais dos livros, mas dentro dos livros tem o conteúdo deles que vai ser acessado através da leitura. Então, o livro não é só um artefato material que vai ficar na estante, morto ali na estante. Ele só ganha vida se a gente pegar da estante, abrir o livro e ler. Ela vai dizer, a leitura é um direito que a gente tem que exercer, que nos foi negado durante tanto tempo e que agora a gente tem esse direito, que não, nem sequer a gente pode afirmar que é garantido para todo mundo. Num país como o nosso, em que o acesso à leitura é muito difícil, num país como o nosso, em que o livro é muito caro e que as pessoas não têm condições de comprar os livros físicos, num país em que o incentivo à leitura não é feito. Então, mais do que nunca, ele é um direito. E ela vai dizer, além de ser um direito, é uma forma de resistir. E aí eu penso que é isso mesmo, a leitura é resistência, porque se você lê, você se permite, e se você lê nessa perspectiva de acessar aquilo que não está no cânone, aquilo, de buscar caminhos outros, enxergar a sua vida na leitura e colocar na sua escrita também, se você escreve a sua própria vida, a sua própria vivência, é a forma de resistir e transformar também, né? E quanto transforma, a leitura transforma através dos livros que a gente tem disponível para ler. Então, eu termino com isso, porque para mim a leitura tem sido essa experiência de transformação, de resistência, de acesso, de mudança, de diálogo, de troca, um universo que está disponível e acessível para a gente, hoje em dia, um pouco mais acessível através das várias tecnologias que a gente tem para acessar o livro. Então, que a gente possa exercer esse nosso direito, né, de ler e de resistir através da leitura. É isso. Thelma, muito obrigada. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Depois, manda para a gente a lista dos autores, assim, se possível, né? Para a gente colocar na descrição do vídeo. Ah, ótimo. Tá? E quero te dizer, assim, que parabéns, porque não é todo mundo que faz essa trajetória e se dá essa possibilidade de abrir para as literaturas marginais, né? Para as literaturas marginalizadas, fora do cânone. Então, eu admiro muito, assim, quem consegue. É muito difícil chegar lá, eu sei porque eu estou nesse caminho, apesar de eu fazer parte de uma militância de mais de 20 anos com a literatura e com os movimentos artísticos,
a gente sabe que até a gente ter acesso a essa produção é difícil, porque é difícil para as pessoas que estão produzindo conseguirem colocar o seu trabalho a público, né? Por isso a gente faz questão que os nossos livros eles sejam gratuitos e eles sejam e-books, porque as pessoas conseguem ter um acesso maior a eles, eu acredito, porque pode ser distribuído. Os autores, as autoras podem pegar e dar os e-books, mas eu também adoro um livro impresso, né? Não posso ver livro que eu fico doida. Entro numa livraria, numa biblioteca, não quero mais sair. Mas eu também fiz esse percurso que tu fez. Eu não cheguei a ler as fotonovelas, né? Eu acho que eu conhecia as fotonovelas, tinha aqui em casa, minha tia lia e tal, mamãe lia, mas eu não cheguei a ler. Eu acho que porque não deixavam eu ler, me barravam nessas leituras, sabe? Eu não tenho memória de ter lido nenhum desses livros, mas eu cheguei a ler uns clássicos que saíram em umas edições populares, com papel jornal, que vendia nas bancas, porque eu só consegui começar a comprar livro quando eu entrei na universidade, que eu estava trabalhando. Aí eu comecei a montar o meu acervo. Eu tenho um pequeno acervo, bonitinho aqui, guardadinho, lidinho, quase todo lido, né? Sabe que tem muitos que ainda não estão lidos, né? Mas, assim, é um processo longo, difícil, mas muito gostoso. E que, infelizmente, sim, não é a maioria das pessoas que tem acesso, mas o nosso evento traz, né? O direito à literatura. A gente tem direito a essa literatura, mas a gente não tem acesso a ela. Não todo mundo, infelizmente, né? Infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que nem sabem ler no nosso país. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele é analfabeto, que o sistema é tão forte que ele não quer aprender a ler. Ele se recusa. Ele usa o WhatsApp, mas a gente tem que mandar áudio para ele, né? Porque ele não sabe ler. Eu acho muito triste, porque ele está sendo engolido pelo sistema e ele cria. O sistema ajuda ele a criar uma resistência, uma barreira que impede ele de quebrar isso e ampliar a visão dele, né? Enfim, é complicado demais. E como ele tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas que não é completamente analfabetas, mas o sistema ajudou a criar uma resistência à leitura, ao estudo, sabe? Que eu moro na periferia, né? Eu cresci na periferia, eu moro na periferia até hoje. E eu sou uma exceção, não completamente, mas eu sou uma exceção para algumas pessoas, assim, alguns amigos meus, inclusive, que não estudaram e que mal terminaram o ensino médio, alguns não terminaram no fundamental e tal. E mesmo a gente tentando dar um apoio, o sistema é muito forte, ele é muito forte. Pessoas se negam a conhecer, se negam a estudar, se negam a ler. Conheço poetas que repetem isso há muitos anos, dizendo assim: eu não leio, olha só, eu não leio para eu não contaminar a minha arte. Como assim? Entendeu? Para a gente ver assim como o sistema tem um poder assim, sabe, de dizer vocês não têm o direito de ler, vocês não têm o direito, isso não precisa ser exercitado por você, não tem direito a ter acesso a essa leitura. O sistema proporciona isso às pessoas, e isso é muito triste, assim, e por isso eu acho que é muito importante a gente continuar resistindo. Literatura é resistência, literatura é arte. Sou apaixonada também por literatura, adoro literatura, adoro a tua leitura, adoro te ouvir falar, assim, acho que tu consegue transmitir para a gente de uma forma muito bacana, muito acessível o conhecimento. Qualquer pessoa que te assistir falando, ela vai entender e vai se interessar pelo que tu leu, vai se interessar de ler também, assim, vai se interessar pela discussão. É isso, Thelma, foi uma grande honra, uma grande, imensa, imensa, imensa honra. Muito, muito, muito obrigada pela participação.
a editora Gatuede se sente contigo aqui. Né? E eu, então. Faz parte de todos os nossos projetos, né? Da editora, do Instituto, do MilPIGED. Muito, muito obrigada. Se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Eu tenho muita gratidão também, Leila, muita gratidão mesmo. Agradeço, eu acho que me sinto muito honrada. Cada convite que tem, que aparece, né, a editora, eu acho assim, vocês muito corajosos, né, são pessoas muito corajosas, eu admiro muito, né? Eu falo que eu admiro demais assim, a coragem, né, de em situações adversas, com poucos recursos, resistir. Mas é isso, né? Porque se a gente não fizesse movimento no sentido da resistência, a gente vai ser engolido, né? Então, admiro muito a iniciativa de vocês. Como eu disse no começo, eu espero que esse evento que seja um evento que vá, a cada ano, vá crescendo, né? E que a editora consiga realmente produzir essas obras, né? Que são obras que, dentro da lógica comercial mais ampla, nunca seriam produzidas, nunca ganhariam espaço. Né? E aí, se você não produz, você pode até escrever, mas se você não circula aquilo que escreve, né, muito do que você vai escreve fique visibilizado, ainda que não seja, a leitura não seja a única forma, o livro não seja a única forma, a gente sabe disso, né? Tem outras formas em que essas informações podem chegar, mas através da escrita é muito importante, né? Então eu agradeço muito, eu sou muito honrada de participar desses projetos de vocês, porque eu acho muito corajosos e muito transformadores mesmo. Muito obrigada. Obrigada. É isso, galera. Essa daqui foi Thelma Amaral, antropóloga, leitora assídua, não é? Então, divulguem nosso evento, participem, continuem participando, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem, deixem as perguntas que depois a gente coloca lá as respostas. Enfim, é isso. Muito obrigada pela participação da Thelma, muito obrigada pela audiência de vocês. E até mais. Até mais.